Sejam bem-vindos ao canal Evidências. Eu sou o Alê, abrindo mais uma live para você com o título Super Live Biblical, a Sagrada Escritura. A Bíblia é história ou é histórica? Então, primeiramente, vamos agradecer aqui ao maior de todos, o nosso único e verdadeiro Deus vivo, o Criador do firmamento, da terra e da vida. Muito obrigado, meu Senhor. E também agradecer essa galera top que vem chegando. Medalha de ouro para Crissa, medalha de prata para Stephanie e medalha de bronze, não menos importante, para Pedro Eliseu Rigo. Obrigado aí, galera, que vem chegando, ok? Hoje vamos estar recebendo aqui o nosso querido irmão Lee. Ele está já... É a terceira ou a quarta live que a gente vem fazendo juntos. O pessoal tá curtindo pra caramba, né? O pessoal até tá falando, traz o irmão Lee novamente. A gente tá uma vez por semana aí, tá bom, galera? Fazendo uma live pra vocês, né? Então, o pessoal tá gostando muito mesmo, a gente vê pelos comentários, né? O irmão Lee tem uma oratória muito boa, beleza? Entende muito mesmo aí da Bíblia. Faz parte da igreja primitiva, da igreja de Deus. Vocês conhecem pelo irmão Flávio, né? Evangelista Flávio. Então, deixa eu passar a palavra aqui para o irmão Lee. Irmão Lee, muito obrigado pela presença, né? Que o Criador venha abençoar essa live. Muito obrigado aí. Vou passar a palavra para os seus adendos iniciais, cumprimentar essa galera. E pode a casa é sua. Seja bem-vindo. Esses minutos aqui com vocês, né? Primeiramente, agradecer sempre ao Deus Criador do Universo, da Terra, de todos nós, que nos dá vida para continuar, dia após dia. Quero acrescentar um pouco aí as pessoas que assistem e agradecer, né, a todos que estão presentes aí. É basicamente isso e a gente já pode, inclusive, iniciar. Correto, irmão Ale? Claro! Eu vou pedir a ajuda do pessoal do chat. Pessoal, vocês sabem que... o sistema, ele combate a verdade, né? Então, por exemplo, hoje, nós iniciamos a live aqui, sempre quando a gente vai tratar da Bíblia, é muito estranho, porque nós começamos as nossas lives com 60, 70 pessoas, mas quando é da Bíblia, olha só, tem 12 pessoas. É o sistema que não entrega a live para as pessoas. Então, se você puder, tá? Estar compartilhando a live agora no comecinho, que o Criador venha te abençoar aí. Em nome de Jesus. Irmão Lee, vou apresentar a sua tela. O senhor pode começar e eu vou estar compartilhando aqui também. Galera, esmaga o like aí, que é de graça. Muito obrigado e uma ótima live a todos nós. Tamo junto, pessoal. Fica à vontade, irmão Lee. A casa é sua. Então vamos lá, pessoal. Agora é o quarto encontro que a gente já está, né? Semanas subsequentes aí que a gente falou um pouquinho sobre a Bíblia. E o objetivo aqui é trazer, né, alguns conhecimentos relacionados a esse livro, que é o mais importante de toda a história da humanidade. Então tá. Então, para a gente entender um pouco mais da história bíblica, né? Só para rememorar o que a gente viu aí nos encontros passados, a gente viu um pouco da Bíblia e de alguns outros livros, né? Alcorão, Vedas, o processo de fabricação dos livros do passado, desde papiros, pergaminhos, rolos antigos, né, até a imprensa de Gutenberg um pouco mais recente, se é que a gente pode falar assim, que foi em meados ali do século XIV, XV, por aí afora, né? E também um pouco da história da humanidade, falando um pouco ali da Mesopotâmia, a criação do Estado de Israel e algumas referências bíblicas para a gente entender um pouco melhor tudo que está sendo falado aqui, né? Lembrando, todos esses conhecimentos, esses conteúdos aqui que vos apresento são independentes, né? O objetivo aqui é buscar de forma imparcial, trazer aí temas a fim da gente descobrir se de fato a Bíblia é um livro passível de crédito ou não, tá? Até o momento, né, através de uma construção progressiva de provas e argumentos que a verdadeira ciência deveria fazer, né, propor hipóteses, constatamos que a Bíblia é historicamente verificável e muitas vezes possui provas e histórias verídicas que nem a história tradicional conhecia, né? Como, por exemplo, os povos hititas e até a própria Pedra de Pôncio Pilatos, que a gente vai falar aí ao longo dos próximos encontros também, né? Então, assim, dito isso, a gente sabe que a humanidade, ao longo dos séculos, sempre buscou estudar e aprender
sobre o passado das antigas culturas. Apesar de conhecer um pouco do verdadeiro passado, né, através da história tradicional, muitos conhecimentos do passado acabam sendo esquecidos, por vezes encobertos, né, às vezes ocultados, né, manipulados por algumas pessoas. Lembro de uma frase muito interessante do famoso escritor George Orwell: a história é contada pelos vencedores. Por isso, a gente deve investigar um pouquinho mais a fundo aí. Aquilo que pode ser, às vezes, o consenso para a maioria, talvez não é, de fato, a verdade, porque pode ser que ela esteja entremeada com mentiras, né? Então, assim, nesse sentido, a gente sabe que a Bíblia, ela diferencia-se de todos os outros livros, conhecimentos, né, que já existiram, pois, independente de muitos quererem descredibilizar, né, como a atual ciência fala que a Bíblia é uma lenda, é uma história, né? Enfim, a gente vê justamente o contrário. A cada dia que passa, ela passa a ser comprovada, né, através das provas, achados, histórias descritas aí, que já foram faladas há mais de 2000 anos, na realidade, né? E ainda que a mídia, a grande parte da mídia, pelo menos, né, muitas religiões e informações aí desencontradas, né, ainda que eles não falem que a Bíblia é uma verdade absoluta, a gente observa que a criação dela, todos esses argumentos, todas essas provas que a gente vem construindo aí ao longo do tempo, ela se mostra, sim, uma verdade absoluta, né? Seja pelos 1.600 anos que demoraram para ser construída, editada e tudo mais, né? Compilada, né? Mais de 40 autores inspirados por Deus, em meio a toda aquela dificuldade do passado que a gente já falou, né? Aqueles pergaminhos, rolos, que eram completamente diferentes à escrita do passado, né? Ora foi escrita em prisão, cadeia, ora em palácios, né? Tudo isso a partir de pensamento, de racionalidade pura e imparcial, acaba transformando a Bíblia em uma verdade inquestionável, devido à sua sobrenaturalidade, né? E isso mostra que ela está acima de qualquer outro livro ou outro conhecimento, justamente por conta dessas profecias associadas a ela, né? Até hoje, na realidade, a gente vê aí muitos estudiosos, arqueólogos, estudando o Egito Antigo, o extinto Império Assírio, Babilônico, por exemplo, e alguns deles utilizam, inclusive, passagens bíblicas, como, por exemplo, né, William Foxwell Albright, que é um pioneiro da arqueologia, mundialmente aclamado, que é esse senhor da foto aí, ele é especialista em cerâmica e ele utiliza a Bíblia para fazer os seus achados, né, as suas descobertas. Ele utilizou a Bíblia. Assim como John Binson, como foi falado na semana passada, né, professor Trinity College em Bristol, ele examinou a história da destruição de Jericó, né? Então, assim, conhecimento de antigos livros bíblicos permite aí que escavações e achados venham à tona e tragam aí muitas informações assim realmente fundamentais aí à sociedade como um todo. A questão é, quando a gente lembra aí dessa frase de George Orwell, né, que a história é escrita pelos vencedores e obviamente pode ser manipulada, né? Será que os vencedores da história realmente escreveram de forma correta a história? Essa é uma questão importante. Para exemplificar um pouco aí o raciocínio. Por exemplo, né? Os historiadores babilônicos, ao dominarem o Oriente Médio, será que eles contam todos os pormenores vinculados às histórias dos judeus daquela época? Será que os babilônicos falaram de forma imparcial que os medo-persas, o imperador Ciro, foi muito mais poderoso, né? Inclusive conquistou a Babilônia? Será que eles falam tudo isso? Ou talvez eles não preferem dizer nada sobre isso, porque pode manchar, ferir aí a grande opulência, né, do Império Babilônico? Será que, assim, talvez os contemporâneos de Alexandre Grande disseram que o Império Medo-Persa era forte? Né? Como é que fica isso daí? Será que o rei Ciro tinha essa característica de tolerância, uma certa justiça que ele tinha, né? Será que o Alexandre Grande e os historiadores dessa época falaram tudo isso sobre ele? Ou só falou que o Império Grego era o maior e acabou? Né? Será que, por exemplo, os estudiosos do Império Romano deram mais ênfase aos feitos de Alexandre Grande ou preferiam sempre
exaltar o Coliseu Romano, os demais Césares? É óbvio que eles falavam que o Império Romano era o maior, enfim. Né? Então, tudo isso daí faz a gente assim, refletir acerca dessa consideração de George Orwell. Né? Essa daqui que a gente viu aí. Pode ser que a história, né, que nos contam não seja tão verdadeira assim. Então, por isso que a gente tem que ser assim, de fato, imparcial e genuíno naquilo que a gente faz, né? Lembrando que, né, a história que chegou até nós, através dos livros, da história tradicional, né, até a Bíblia Sagrada, né, em relação às histórias da Bíblia, será que elas são completamente imparciais, né? Será que não foram perdidas algumas também, às vezes acrescentadas, né? Lembrando que, antigamente, quando um povo conquistava o outro, geralmente acabava com a cultura, queimava, né? Eu tenho um exemplo muito importante da Biblioteca de Alexandria, que foi queimada ali no século I, né? Por volta do ano 48, 49 depois de Cristo. Imagina o tanto de conhecimento antigo que não foi perdido. E será que tudo isso a gente pode ter acesso em uma nuvem, no e-mail, em algum lugar? Óbvio que não. Tudo isso, né, foi perdido, infelizmente. Por isso que a gente tem que ser sincero quando a gente investiga tudo isso. Em contrapartida, né, por outro lado, o fato da Bíblia possuir as verdades testificadas desde essas épocas, tão remotas a serem confiadas, provadas até hoje, acaba revelando-se como uma única fonte histórica confiável por tanto tempo e com tanta variedade de informações. E é isso que a gente vai ver um pouquinho hoje aí. Né? Então, é importante a gente pensar em todos esses achados que nos contam hoje e estudar de forma genuína mesmo. Pode falar. Tá, galera top chegando aí. Muito obrigado aí pela presença de toda a galera. Recebemos aqui uma doação. Muito obrigado, viu, Matheus, nosso querido Michelangelo. Ele pediu aqui para fazer uma live mostrando as evidências da ressurreição. Fica uma dica aí, viu, irmão Lee? Ah, certo. Fica uma dica aí, né? E é isso. Não, a galera tá incrível. Muito obrigado aí a todos vocês que estão presentes, a todos vocês que compartilharam a live, tá? Obrigado pela ajuda. Eu vi ali que tem uma galera reclamando que o YouTube não avisou, né? Pois é, pessoal. Infelizmente, o sistema é assim mesmo, né? Mas fica à vontade, irmão Lee, pode continuar. É justamente o que a gente está falando, né? Não só a história do passado, mas a de hoje, que está sendo construída nesse exato momento, será que não está sendo de alguma forma manipulada? A gente vê isso daí na prática. Então, vamos continuar aí. Fato é que nos manda a Bíblia, em Mateus 16:15, e de pregar o evangelho a toda criatura. Ponto. Então, vamos continuar. De forma imparcial, né, a gente observa através da história, né, que a gente pode destacar muito aí sobre as antigas culturas europeias. Por quê? Porque há muitos achados, tanto no solo, na literatura grega romana, de outros, né, passados, apesar de às vezes ser um pouco manipulado, mas que acrescenta muito o nosso entendimento da história do passado. Né? Então, assim, nesse sentido, esse rapaz destacado na foto é o arqueólogo alemão Heinrich Schliemann. Ele utilizou o texto antigo de Ilíada de Homero, né, para localizar e investigar a antiga cidade de Troia, lá na Turquia. Isso aconteceu aí em meados de 1872. Tá? Dessa forma, deu-se o início à comprovação histórica de um passado muito longe, né, longínquo de nós, via os textos da antiguidade. Nos conta o passado de todos nós. Então, assim, não somente a Bíblia, mas há algumas outras histórias que podem ser utilizadas para a gente conhecer mais do nosso passado, porque conhecendo o passado da humanidade é o de todos nós também. Então, isso é uma coisa que interessa a todos os verdadeiros questionadores. E não poderia ser diferente com a Bíblia Sagrada, né? Ela também é um livro histórico, né? E que muitos estudiosos já apropriaram e ainda apropriam desse livro para comprovar, descobrir, às vezes, retificar ou ratificar as histórias do passado, né?
às vezes de maneira pejorativa, às vezes enfim, mas a Bíblia é o livro mais lido, mais discutido, mais criticado, mais traduzido em toda a humanidade, né? E se fosse uma mentira, por ser tão criticado, tão analisado, a gente ia ter provas para isso. E como eu falei anteriormente, cada dia que passa, ela se prova, né, de forma veemente. Então, isso daí diz muito sobre a veracidade dela também, tá? E eu poderia ainda dizer que a Bíblia, ela oferece muito mais do que uma ajuda para desvendar a história. Eu poderia dizer que ela até é a própria história, é a verdadeira história, porque o que está ali é o que aconteceu e pronto, né? Por que isso acontece? Por que eu posso dizer isso? Devido à quantidade de argumentos e provas que possuímos relacionados à Bíblia, né? Para o bom entendedor, o sincero questionador, isento de interpretações, de própria orgulho, né? A gente consegue compreender que a Bíblia é a verdadeira história, por conta de todos esses achados que a gente está discutindo durante esses encontros e que vamos falar um pouquinho mais à frente aí hoje. Vamos entender, então, um pouquinho melhor. Então, assim, quando a gente fala do Império Babilônico, do Egito Antigo, né, que ambos são relatados na Bíblia, né, todos esses impérios importantes que a história nos conta também, a história tradicional que eu digo, são exemplos magníficos das árduas pesquisas, jornadas científicas aí feitas por Robert Johann Konder, que a gente pode ver aí nessa figura. Ele foi um importante estudioso vinculado à antiga Babilônia, tá? Atual Iraque hoje. Em meados ali de 1887, esse arquiteto alemão, ele viajou para a Babilônia junto com o arabista Bruno Mortis e Ludwig Meurer, que era um comerciante. E todos eles eram fascinados pelas escavações arqueológicas, história do passado. Então, Robert Konder começou a investigar tudo isso em relação à Babilônia, que a gente pode ver aí nesse mapa aí. Aqui tem um esqueminha aqui de como seria o Império Babilônico, né, o mais recente. Alguns falam neo-babilônico, né, mas seria mais ou menos essa região aí que compreende Iraque, Turquia, um império muito grande, né? E aí ele encontrou vários achados importantes em relação a ele. Um deles é esse daqui. Fazendo as escavações ali nessa antiga Babilônia, começou essa escavação dele começou em meados ali de 1899, 1900, né? Tem mais de um século, tudo isso daí. E nesse local, eles encontraram vários fragmentos de tijolos vitrificados coloridos, né? Que é um sinônimo de poder. E os novos métodos que esses escavadores alemães desenvolveram permitiram traçar ali contornos de edifícios, paredes construídas, né? Porque antigamente era basicamente tijolo cru, né? Que fazia. Ali de principal matéria era argila. Então, assim, não tinha muita diferença para a gente fazer isso na cultura normal. Quando a gente vê tijolos vitrificados e coloridos, é um sinônimo de opulência, né, de poder. E nenhuma escavação anterior havia registrado todas essas descobertas. Só para vocês situarem aqui, né, Hammurabi teve a antiga Babilônia, lá em 1792 a.C., ou seja, cerca de quase 4 mil anos, né, aproximadamente. 3.800 anos, mais ou menos. Aí depois morre Hammurabi e deixa o seu código legal como principal legado, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente também. Depois, em 1595, tem as descobertas hititas, né, oriundos ali da Ásia, e vai se passando todo esse período da linha do tempo até chegar aqui em 612, em que os babilônicos derrotam os assírios, né, e herdam todo esse império que eu mostrei anteriormente aqui, né, para vocês verem esse império aqui. Então, ao derrotarem os assírios, eles se formam aí o Império Neo-Babilônico, né, que alguns falam. E aí o famoso Nabucodonosor II se torna aí o rei da Babilônia e é descrito aí na Bíblia, né, até o domínio aí do rei persa Ciro, que é o grande Ciro, né, que também é descrito na Pérsia, não coincidentemente, no ano de 539 aproximadamente. Isso antes de Cristo. Tá?
Então tá. E aí, olha só que magnífico. Isso daí é o portal de Ishtar, tá? Ele foi reconstruído, obviamente, esse portão não é original, né? Esse portal não é o original lá da Babilônia antiga, né? Ele está no Museu de Pérgamo, lá em Berlim. Ele foi construído aí por volta de 575 a.C., a mando do famoso Nabucodonosor II, lá na Babilônia, né? O portal de Ishtar, ele tornou como se fosse a principal entrada do império. E foi, segundo alguns autores, dizem que foi dedicada à deusa Cádia, Ishtar, tá? E representaria teria uma relação com a fertilidade. Só que o seguinte, como eles só tinham barro para construir, né, igual eu falei anteriormente, de argila, eles queriam mostrar o seu poderio. E aí eles vitrificaram, então, esse barro na superfície. Como? Com cor azul. Alguns estudiosos chamam de lápis lazuli. E ouro. Exatamente. Eles, para mostrar esse poder, eles vitrificaram o barro com esse lápis azul, né? E ouro. O que significava tudo isso para as antigas culturas, né? Meu amigo, a gente está podendo. Quer invadir? Vem forte, porque a gente está podendo. É isso que traduzia naquela época, né? Igual você vê os arranha-céus, né? Toda a ostentação de várias sociedades, enfim, é poder. É isso, né? Que significa, tá? E, igual eu falei, né? O portal de Ishtar, lá em Berlim, tá? E aí sempre teve muitos relações a leão, né? Talhada, esse daí é uma espécie de animal humano das construções babilônicas, aparece aí em 605, 562 aproximadamente, talhado em arenito, né? Aparece aí várias vezes em diversas partes do território do antigo Babilônia, tá? E aí, não coincidentemente, quando a gente lê, por exemplo, de forma isolada, o livro de Daniel, que está na Bíblia, obviamente, né? Daniel 7 fala: então vi 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, que subiam do mar. O primeiro assemelhava-se a um enorme leão, e tinha asas de águia, né? Quando a gente vê isso separadamente, a gente fala, poxa vida, animal na Bíblia falando de um reino que vai falar, né? Depois, posteriormente, fala, por que um leão estaria na Bíblia e estaria relacionado à antiga Babilônia, né? Aqui a gente vê Daniel 2, em que dá essa interpretação. Não é à toa, nada na Bíblia é à toa. Fala exatamente de leão se referindo ao Império Babilônico. Isso está lá na Bíblia, descrito por Daniel há mais de 2000 anos, entendeu? Então, assim, a Bíblia é um livro histórico que apresenta as características, basta a gente analisar, né? E é muito... assim, não é engraçado, isso é muito como que a Bíblia escancara essas verdades, só que a história, os historiadores, parece que ou desconhecem isso ou fazem vista grossa, né? Não tem outra explicação. Esses animais, em Daniel 7,17 fala, eis que os 4 grandes animais representam 4 reinos que se levantarão sobre a terra. Isso não é coincidência. Isso não pode ser coincidência. Isso daí é o poder sobrenatural das profecias. O que a gente está descobrindo hoje, um leão alado e tudo mais, isso daí está vinculado com o Império Babilônico. A Bíblia já sabia disso, já falava há milhares de anos, entendeu? E às vezes as pessoas mal informadas leem isso e acham que é lenda. Por que a Bíblia está se referindo ao Império Babilônico como leão? Entendeu? Então, assim, são provas que todos podem observar isso, né? E aí, em meados aí do ano 597 a.C., Jerusalém, né, que fazia parte do reino de Judá, é dominada por Nabucodonosor, reino da Babilônia, para a gente entender um pouquinho melhor, né? O grande Império Babilônico, então, domina aí o reino de Judá. E aí, em Jeremias 39 fala, foi assim que Jerusalém foi tomada, no 9º ano, o reinado de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército e a sitiou, né? Então, isso daí foi a primeira, podemos dizer, a primeira diáspora, né, judaica, segundo alguns historiadores.
E segundo fontes, o livro de Jeremias descrito aí foi por volta do ano 605 a.C., aproximadamente. Está descrevendo a história literal, como foi. Né? Então, é muito interessante a gente observar tudo isso aí. Né? Tudo certo no chat aí, Ale? Alguma pergunta em específico? Tudo ok aqui, pessoal chegando, né? O YouTube não, realmente, hoje foi complicado, não notificou, né? Abraço aí a todos vocês aí, pessoal. Otávio chegando agora, Marluce, Johnny Calmo, Maria Impe, a Stephanie. Não, o pessoal tá tranquilo, pessoal. Qualquer coisa, alguma dúvida, podem fazer a pergunta que a gente lê aqui para vocês, beleza? Tranquilo, então, irmão Lee. Então vamos continuar. Né? Então, além dessas histórias aí muito interessantes, uma outra coincidência, se é que a gente pode falar assim, é essa ideia, é a estela de basalto babilônica, que representa a figura do rei Nabucodonosor esculpida nessa estela. Né? Perto do fim do seu reinado, né, algumas fontes falam Nabônido, né, ou Nabucodonosor, o último rei da Babilônia, segundo a história tradicional, deixou a cidade durante uma dezena de anos para viver numa espécie de oásis do deserto. Isso é o que a história tradicional fala, né? Estaria escrito nessa estela. E aí, o que acontece? Né? A gente questiona quem que estaria com a verdade, por quê? Na Bíblia, diz que Nabucodonosor não foi o último rei do Império Babilônico, mas sim Belsazar, né? E a história tradicional acreditava nisso de forma 100%, né? Não, esse fato da história da Bíblia falar de um tal Belsazar, isso daí é conto para carochinha, daí não existe. E até então considerava como uma lenda. E aí a gente questiona, né? Quem que está com a verdade? A Bíblia ou não? Então, assim, posteriormente, depois de muito investigar e tudo mais, né? Esse estudioso, soldado britânico, na realidade, Henry Harrison, 1916, né? Essa foto. Em meados ali de 1850, assim, não se sabe exatamente a data, mas em meados ali de 1900, 1800 e pouquinho, eles encontraram uma escrita cuneiforme, né, que foi encontrado por esse Henry Harrison, descrevendo um tal personagem. Qual personagem era? Era Belsazar. E até algumas fontes falam 1854, outras falam um pouquinho mais. Até essa época, desconhecia a história desse Belsazar. Falava que Nabucodonosor foi o último rei do Império Babilônico e acabou. O que a Bíblia fala não era levado em consideração. E era praticamente só a Bíblia que dizia que era, né, Belsazar. Coloquei essa história aí porque, né, Daniel 5 fala todo esse contexto, né? Tanto do fim de Nabucodonosor, né, e de Belsazar. Essa história aí de Mené, né, que foi escrito na parede uma mensagem de Deus que dizia o quê? Deus teria contado os dias desse reinado e teria dado fim a isso, né? Tekel significaria que ficou pesado na balança, né? Tudo isso daí, e Parsim, que o teu reino foi dividido e entregue aos medo-persas. Isso antes do Ciro dominar o Império Babilônico, né? Só para a gente rememorar isso daí, tá? Então, antes desse achado de Henry, o pessoal, né, negligenciava a história da Bíblia. E aí surgem duas hipóteses principais, né? Ou a Bíblia, ela, na verdade, não seria sagrada, teria inventado isso, essa história, e ninguém iria encontrar tais provas, obviamente, porque não passaria de uma lenda, de uma falácia, né? Ou ela realmente é um livro que está acima de todos os outros, inclusive da própria história contemporânea. Por quê?
Porque os estudiosos famosos, nem eles, nem os arqueólogos mais renomados, conheciam esse tal Belsazar, entende? Então, assim, só com essa prova a gente entende do poderio e da sobrenaturalidade bíblica, que comprova de forma irrefutável a sua veracidade, né? E aí, essa tábua, né, que é o famoso cilindro de Nabônido, que é Nabucodonosor, menciona Belsazar. Olha só que magnífico, né? E aí, esse cilindro foi encontrado em meados ali de 1924 e trouxe à tona essa história aí de Belsazar, que teria sido o quê, né? Teria uma espécie de corregente, né? Como se fosse um príncipe herdeiro de Nabucodonosor que dominou, que governou o fim do Império, né? Antes do fim do Império Babilônico. E isso provavelmente está associado também à fragmentação, à questão do enfraquecimento do Império Babilônico, que deu origem ao Império Medo-Pérsia com o Ciro invadindo. Então, engraçado, assim, esses achados, eles acabam... Por isso que eu amo arqueologia, né? Acabam comprovando o que está escrito na Bíblia, né? Exatamente. E não... É incrível. Então, além de comprovar, irmão Ale, muito mais do que comprovar, eu vejo que ratifica a veracidade histórica da Bíblia e mostra que a Bíblia está acima da própria história. Por quê? Porque ninguém acreditava nisso antes, né? Nem a história tradicional com os arqueólogos mais que têm equipamentos, né, e tudo mais, nem eles tinham descoberto isso, e por isso, por acreditar nessa ciência de forma assim praticamente cega, eles desqualificam, negligenciam as histórias da Bíblia. Eu estava pensando aqui, quero agradecer aqui ao Enio, obrigado Enio Espanhol, se tornando patrocinador aqui do canal, muito obrigado, que Deus abençoe aí, tamo junto Enio, obrigado. E se você quiser ser patrocinador, é só clicar no Seja Membro, tem o seu nome em todos os nossos vídeos, né, vai estar ajudando a manter o canal Evidências no ar. Eu estava pensando aqui, logo, não quis lhe interromper, mas logo no começo da live, né, o irmão estava falando ali sobre a Bíblia, que várias pessoas, né, têm ela ali como verdade absoluta e tal. E é engraçado porque, por exemplo, nos Estados Unidos, quando o presidente ele vai assumir, eles colocam a mão em cima da Bíblia, né? Não sei se vocês já viram isso. Uhum. Eles fazem ali o juramento com a mão em cima da Bíblia, né? É muito, muito bacana isso, né? Então, quer dizer que alguns países ainda têm a Bíblia, assim, né, como verdade absoluta, porque se fizerem um juramento falso ali, boa coisa não vai acontecer com certeza, boa coisa não vai acontecer pro cara, né? Tá jurando em cima da Bíblia, né? Então, acho que é um meio de... né? Mas, então tá, pode continuar, irmão. E aí, é isso, né? Assim, será que hoje, só com essas provas, será que a história admite a veracidade da Bíblia? Porque é o seguinte, antes, o fato da Bíblia citar Belsazar é negligenciável. Ah, não, é lenda, porque a gente não achou. Ah, hoje a gente achou, mas a Bíblia continua sendo falsa. Não faz sentido. Isso é um entendimento que não é racional, é parcial, né? E aqui não cabe isso. E isso, lá no primeiro encontro que a gente teve, foi um dos fatores de eu entender que a Bíblia realmente é um livro diferenciado. Então tá. Deixa eu só responder aqui, o irmão Otávio, ele fez 2 vezes a mesma pergunta aqui. O que está acontecendo? Bom, nós estamos fazendo uma live mostrando que a Bíblia é um livro sagrado, é um livro verdadeiro, que é história, né? E não história, né? Que é um livro histórico e não história, né? Eu não sei se ele está comentando sobre a live ou alguma coisa que está acontecendo fora da live. Eu não tenho televisão em casa, então não tô a par do assunto aí externo. Pode continuar, irmão Lee. E aí, o que acontece? Vem a pergunta, né, que eu vos faço. Quantas outras provas da veracidade histórica da Bíblia precisamos encontrar? Porque assim, se você pegar de forma isolada só um achado desse, questão da Babilônia e etc., vários outros, né,
a gente observa o quão magnífico é isso tudo. Só com essa prova, só com uma, se eu citasse uma prova, já seria fundamental para a gente ver, poxa vida, esse livro realmente é completamente diferente. Nenhum outro na história da humanidade se assemelha, né? Então, assim, fica aí para a gente refletir de forma racional e sincera. Mas, né, além dessa questão do Belsazar e de outros, né, da Babilônia, etc., vários escavadores ainda continuam, né, a todo momento aí investigando vestígios aí, tanto da antiga Babilônia, que é a primeira, e depois da Neobabilônia, né, que alguns chamam, né? E aí eles descobriram também o antigo reino da Babilônia ali, que data ali de 1790, 1750 aproximadamente, com o famoso Hammurabi, né? Então, no início do segundo milênio antes de Cristo, né, conforme eu falei nessas datas aí, constituiu aí um grande império. Essas daí são algumas ruínas dessa região aí da Mesopotâmia, que seria o centro administrativo, né, e a atual cerne aí do Império Babilônico, situados ali às margens do rio Eufrates, tá? Que a gente está falando. E nesse governo, né, foi elaborado os primeiros códigos das leis da antiguidade, conhecido como Código Hammurabi. Isso daí é uma imagem que a gente observa, tá? Do Código Hammurabi. Esse código, além dos julgamentos do próprio rei, foram incluídas várias das tradições e dos valores da sociedade mesopotâmica. Tem muito achado, é muito rico tudo isso daí, não dá para a gente falar sobre tudo, né? Mas o que se destaca aí seria a famosa Lei de Talião, né? Não sei se vocês já escutaram, mas ela assim, é muito conhecida e punia o criminoso de forma semelhante a um crime que fosse cometido. É daí que atribui o termo de olho por olho, dente por dente, né? Então, essa lei é muito famosa. Então, o que o criminoso tinha feito, ele pagaria mais ou menos na mesma moeda, mais ou menos assim, né? Daí ela ficou muito conhecida. E aí, assim, ó, esse Código de Hammurabi, ele é um conjunto de leis compiladas, né, durante esse reinado aí de Hammurabi, em meados de 1750 antes de Cristo, né, em cerca de 3.700 anos aproximadamente, quase 4.000. E é muito importante para o próprio conhecimento da história, né, como um todo. E aí, o interessante é que ele constitui um importante paralelo bíblico para as normas do Êxodo 20 a 23, né, o famoso Código da Aliança. Apesar de ter sido atribuída a Moisés, né, esse Código da Aliança, ele defende a suprema autoridade que Israel conferia a todas as suas leis. Ou seja, esse próprio Código de Hammurabi também corrobora as histórias do passado tão longínquo lá de Moisés e essas leis, né? Então, assim, é muito interessante conhecer tudo isso. A espécie dessas leis civis e criminais, né, que falam em Êxodo 21, principalmente, mostram diversos pontos parecidos com o Código de Hammurabi. Então, é uma espécie de adaptação, né, vinculado ao próprio povo de Israel, né? Que é a famosa lei mosaico da Torá da Bíblia. E esses contatos com o Código de Hammurabi, né? O próprio Código Hitita também, o decreto de Yoreb, que alguns falam, né? Demonstram ali essas similaridades e acabam novamente ratificando todos esses escritos bíblicos de uma era tão passada, né? Porque às vezes a pessoa lê no Êxodo, não, da onde que saiu isso? Isso daí é uma lenda, isso daí não aconteceu. Está na história tradicional, é algo muito similar, entendeu? Então é muito interessante tudo isso. Aí dá para a gente fazer alguns paralelos. O Código de Hammurabi, por exemplo, até coloquei aqui alguns para a gente fazer um paralelo. Se um homem furar o olho de um homem livre, furar-se-lhe ao olho. Se ele fura o olho de um escravo alheio ou quebra um membro ao escravo alheio, deverá pagar a metade do seu preço. Se um arquiteto constrói uma casa para alguém, porém não a faz sólida, resultando daí que a casa venha a ruir e matar o proprietário, este arquiteto é passivo de morte. Então, assim, daí é bem testificado na história e tudo isso daí está no Código de Hammurabi, né? Da lei mosaica, por exemplo.
Se o homem der-lhe um soco do seu escravo ou da sua serva, e em consequência eles perderem esse órgão, serão aforreados como compensação. Não se punirá o homicida antes de ouvidas as testemunhas. Ninguém será condenado pelo testemunho de um só. Aquele que ferir um de seus concidadãos será tratado como tratou. Receberá fratura por fratura, perderá olho por olho, dente por dente. Então, assim, são algumas leis, né, de um passado muito longínquo, mas que tem muita similaridade. Então, a história tradicional confluindo aí com a própria Bíblia, o que demonstra veracidade de todos esses ensinamentos aí. E a escultura aí da cabeça do rei Hammurabi, suposto, né, que eles falam aí, que atribui essa escultura ao rei, né? E assim, devo destacar aqui, né, que a gente vê claramente que a Bíblia, apesar de ter uma certa similaridade, ela é muito mais justa do que o Código de Hammurabi. Por exemplo, enquanto o Código de Hammurabi, quem roubar é punido com a morte, a Bíblia estipula a restituição e a indenização percentual. Absolve quem roubou para satisfazer a fome, por exemplo. É algo muito mais justo, muito mais assim, elevado. Tá? Então, tudo isso daí é importante a gente avaliar. Daí é o Código de Hammurabi, o Estado da Proteção e de Justiça, e que hoje está no Museu do Louvre, se não me engano. Então, são várias dessas obras aí que a gente consegue ver ainda hoje. Essa daí seria a cópia, né, mais icônica do famoso Código de Hammurabi. Tudo certo aí, Ale? Tá tudo certo aí no chat? Tudo perfeito, irmão Lee. Tudo perfeito. Essa parada, assim, de fatos históricos, arqueologia, é muito interessante. O pessoal tá curtindo. Então chegou o Vitor aí, a Liana Loures. Pode continuar, irmão Lee. Então vamos continuar. Falar um pouquinho aqui da famosa Estela de Meshá, né? Alguns falam de Meshá, né? Então, essa rocha aí de basalto, até lembra um pouquinho aí o Código de Hammurabi, mas não tem nada a ver. É uma rocha de basalto com uma inscrição moabita e registra a revolta de um rei moabita, Messa, né, contra o reino de Israel, da dinastia dos Onritas, que fala. Depois da morte do rei Acabe. Tudo isso está, inclusive, na Bíblia. Tá? Essa estela teria sido feita por volta do ano 840 a.C. e foi encontrada em agosto de 1868 pelo alemão Frederick August Klein, em Dibon, que seria a antiga capital de Moab. Hoje também encontra-se no Museu de Louvre, lá em Paris. E o que diz nessa estela? Né? Então diz o seguinte: eu sou Meshá, rei de Moabe, o Dibonita. Eu fiz este altar para Quemos, porque ele fez-me triunfar sobre todos os meus inimigos. Onri era o rei de Israel, e ele oprimiu Moabe por muitos dias. De lá tomei os vasos de Yahvé, e eu arrastei-os diante de Quemos. O relato bíblico diz o seguinte, 2 Reis 3, 4, 5. Então Messá, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo, Acabe se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Tudo isso comprova justamente essa história, né? E antes de encontrar também essa estela de Messá, que comprova essa história, né, a história tradicional, antes de encontrar isso, não botava muita fé nessa história, nesse relato bíblico, novamente. E somente após encontrar isso, eles entenderam que esse relato de 2 Reis também é verdadeiro, né? Como a gente vê em todos até agora. Então, isso daí seria a aproximação aí do que estaria escrito lá, né? E nesse contexto aí, é importante falar que a história, segundo a própria Bíblia, né, a origem de Moabe seria o filho de Ló, que foi nascido de um relacionamento incestuoso ali com a filha mais velha. Isso está lá em Gênesis 19, de 30 a 38, tá? E aí, mais tarde, na fase do final do Êxodo ali, esse rei moabita, Balaque, contratou o profeta Balaão
para amaldiçoar os israelitas, né? E então tudo isso daí a gente vê na Bíblia. Então, assim, o simples fato da Bíblia narrar esses fatos históricos que são verídicos, né? Por exemplo, a história dos Moabitas, através da própria história tradicional conhecê-la, indica que ela realmente é um livro não somente passível de credibilidade, mas como é fiel, é histórico tudo isso, né? Porque eu não estou inventando, isso daqui está na história tradicional e também na Bíblia. E aí, desde então, né, a gente sabe também pela Bíblia que esse povo, os Moabitas, sempre tiveram constantes conflitos ali com os israelitas. Há de se dizer que, pela história tradicional, Ramsés II, que foi o terceiro faraó da 19ª, se não me engano, dinastia, ele, lá no Novo Reino, né, ele teria mencionado, inclusive, o rei Moabe. E aí, pela história tradicional, seria a primeira vez que a gente via isso. Então, assim, toda a história se conecta. Então, até coloquei aqui uma foto aqui do Ramsés II para a gente ver. Então, o próprio Ramsés citou esse rei, né? Então, é muito bacana ver tudo isso. É muito, muito bacana mesmo. E aí é que vem a questão. Será que a história ensina esses relatos bíblicos como verdade? Mesmo antes desse Frederic August encontrar essa estela de Meshá, ou mesmo encontrando, pouco importa. A gente vê que parece que pouco importa, né? Porque a Bíblia ainda cai no esquecimento de muitos e é como se fosse um livro banal, como qualquer outro. E a gente vê que não é assim, né? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Aí eu pergunto, será que a história hoje admite a veracidade? Não, infelizmente não, tá? Então essa estela de Meshá aí fica para a gente refletir também, né? Aí eu lhes pergunto, quantas estelas de Meshá teremos que encontrar para a história acreditar, né? Fazer acreditar a Bíblia por completo? Quantos? Quantos que a gente vai ter que encontrar? Será que não está suficiente tudo que a gente viu? Porque a gente observa muitos outros eventos que eram tidos como não históricos, né? Às vezes até há pouco tempo atrás, e nesse momento estão sendo confirmados. E ainda assim a história não acredita como verdade, né? E aí é que vem. Será que há, por exemplo, até um povo que a Bíblia já falava no passado e a história tradicional nem conhecia? Será possível isso? Sim, isso também é possível, tá? Mas quem que está com a verdade? Sempre cabe a gente questionar isso. Um povo que somente a Bíblia falava, os hititas. Esse povo hitita, ele foi descrito na Bíblia, é descrito, né, em diversas passagens, e pela história tradicional, não era um povo real. Por quê? Porque os arqueólogos, os historiadores de todo o mundo admitiam ser uma invenção. Ah, não, a gente não encontrou na história tradicional, logo eles não existem. Errado. A Bíblia diz. E mais uma vez, a gente tem provas para isso, né? E aí o conhecimento da existência desse povo, apesar da história tradicional não ter encontrado ainda, era admitido somente na Bíblia, em Gênesis, Êxodo, Números, né? E aí, quem confiar? Será que é a Bíblia mesmo? Será que é a história? Então, a gente vê pela história tradicional, em meados de 1906, o arqueólogo alemão Hugo Winkler, né, ele desenvolveu, encontrou essas primeiras evidências da existência desse povo. E isso daí, a gente está falando ali no século XIX, né, através desses achados. Ele descobriu mais de 10.000 tábuas escritas pelos hititas. E olha só, pasmem, né? Essa daí é um esquema de uma tábua hitita do passado. Aí, mais de 10.000. E a história não conhecia. Será que não há muito mais tábuas, provas, 10.000, 20.000, 30.000 de outros povos ou outros acontecimentos que a Bíblia diz que é verdade e a história, né, tradicional, boa parte da pseudociência diz que não é verdade e na verdade é?
né? Então, assim, meu amigo, tá aí claro para a gente enxergar tudo isso. Só que não está na grande mídia. Não é tão simples encontrar esses conhecimentos, né? Lembrando que depois de Hugo Winkler, com essas escavações, né? Essas inscrições na pedra na língua cuneiforme, mais de 10.000, que a comunidade científica passou a acreditar nisso daí, né? Mas na Bíblia, não. Na Bíblia, não. Então, assim, é algo parcial que a gente vê, né? A parada que é sincero não pode aceitar isso daí. Aí, ó, isso daí são algumas antigas, da antiga cidade, né, dos hititas, que está lá, até hoje, né, que a gente pode encontrar. Então, hoje eles admitem, né? Hoje, depois de ser encontrado com essas provas aí indesculpáveis, eles acreditam que seria um povo indo-europeu, né? Uma mistura ali da Ásia, da Europa, que teria se estabelecido ali na região de Anatólia, atual Turquia, né? Mais ou menos nessa região aí. E a gente está falando de cerca de 2.000 anos antes de Cristo, ou seja, 4.000 anos. Então, as histórias da Bíblia, nem sempre a gente vai encontrar provas documentais, porque é difícil, nem a história conhece, né? Mas por vários achados a gente consegue entender que ela é real, né? Então, assim, tudo isso a gente observa. Aqui seria até um mapa, né, desse antigo império, né? Estaria ali na atual Turquia, perto do mar Mediterrâneo. Muito, muito bacana tudo isso daí, tá? Reino Hitita, famoso Reino Hitita, tá? Daí o Portal de Leões de Atusa, que seria a antiga capital desse império, tá bom? E aí eu pergunto... Isso devia de ser muito bonito, né? Na época, assim, né? Com certeza. Caramba. Não, tu vê muito legal. Que assim, ó, Ale, a gente tá falando de 4.000 anos. Né, então. Entendeu? Pois é. Imagina a riqueza dos detalhes da história que não está atrelada a isso. Bah. E aí tu vê como que a história dos homens tradicional, a ciência em geral, é limitada, que nem eles conheciam, né? E também tem outro mistério, né? Que ninguém consegue explicar. Como que esses povos carregavam essas pedras enormes, assim, né? É um mistério, isso é muito legal isso. Outro mistério também muito legal. E aí vem a pergunta, né? Quantos outros hititas, quantas estelas de Meshá, quantas coisas que a comunidade científica precisa para considerar a veracidade histórica da Bíblia Sagrada? Quantos? Né? E é isso daí que eu ia trazer para hoje, irmão Ale, para a gente refletir e ver que, assim, que benção. Escancara as verdades. Tá? Que bênção. Pô, glória a Deus. É isso. Mais uma live top aí. Na próxima quarta, o irmão não vai poder, né? Na do feriado. Na outra ainda, ou é nessa? Isso, eu acredito que do dia, acho que dia 6. Ah, beleza. Então na próxima tem live também. É isso, né? Legal. Eu vou pedir pro irmão colocar o link do seu canal, porque cara, assim, ó, é muito, assim, ó, a gente gosta muito de arqueologia. E eu tava aqui ouvindo, assim, o irmão, imaginando o irmão, assim, fazendo uma live, sabe? Com todos nós ali. E, assim, eu sou muito a favor do irmão ter um canal, assim, grande, porque o seu conhecimento tem que chegar a mais pessoas. Então, se depender de mim, aqui dos meus inscritos, a gente vai todo mundo se inscrever lá, dar essa força aí pro irmão, né? Porque é mais uma ferramenta para levar a palavra do Criador, levar a verdade bíblica, né? O seu conhecimento é muito, cara, é incrível, assim, né? Sobre os povos antigos, né? Sobre a arqueologia. Daí vai ser muito satisfatório, mais um canal aí pra gente estar acompanhando também, né? Daí se o irmão puder colocar o link para essa galera top estar se inscrevendo, a gente agradece demais. Irmão Li, muito obrigado e está contigo a palavra para os seus adendos finais aí. Irmão Ale, agradecer mais uma vez, se me permitir, né, para fazer aqui, extrapolar esse raciocínio que estamos finalizando,
não somente essas verdades que o canal do Alê muito bem fala, né? Cabe a gente questionar. Eu não sou da área, eu não trabalho com a questão da área da história, né? Somente através de alguns estudos que a gente observa tudo isso de forma imparcial e sincera. Então, cada pessoa que tenha essa vontade, né? Porque eu tenho vários erros também, sou muito limitado em várias coisas. Eu consegui encontrar essas coisas, qualquer pessoa consegue. E se a gente junta forças, nós somos mais fortes para encontrar e promover a verdade, né? E a gente observa que a Bíblia é a verdade. Então isso é muito, muito interessante. Particularmente, né? Só para encerrar, mas alguns minutinhos falando assim, o que eu vejo, né? A minha impressão que eu tenho é que, assim, a Bíblia, ela ainda não é aceita como uma verdade absoluta pela história tradicional. Por quê? No passado, a gente via que era muito difícil de entender o futuro, todas as informações associadas. Por quê? Porque o conhecimento era limitado. A gente não tinha tantos livros, tantos conhecimentos, tanta internet, né? Não existia papiros, papéis suficientes ali, o letramento. A maioria das pessoas eram analfabetos, né? Eles trabalhavam no campo, agricultura, etc. Não existia bíblias, né? Não existia aos montes que nós temos. Mais de 700 línguas traduzidas, NVI, Bíblia de Jerusalém, King James, traduzido para português, inglês, latim, grego, enfim, para quase todos, né? E é por isso, e assim, por essa razão, acredito que as potestades do mundo, né, e os homens, sejam cientistas, filósofos, parciais, né, daquela época do passado, preferiam esquecer o Deus da Bíblia e adotar os deuses pagãos, seja do antigo Egito, do panteão grego, Zeus, Poseidon, Atena, enfim. Eles inventavam uma forma para descredibilizar. Hoje é diferente. Ainda que não faltem esses artifícios que a gente vê dia após dia, esses daqui são apenas alguns que eu vos trago, né, para comprovar a veracidade histórica da Bíblia Sagrada, porque a gente possui inúmeros, uma variedade enorme de informações, achados, provas, artefatos, né? A ciência tradicional, a arqueologia e afins, que se diz cética, que se diz racionalista, que é somente com provas, empirismo, que é capaz de convencê-los, né? A gente vê que isso não é argumento plausível, porque a gente sabe que a própria ciência, a pseudociência, a maior parte da ciência hoje é pseudociência, né? Tem fé em evolucionismo, relatividade de Einstein, tem várias outras coisas que não têm provas, né? E eu vejo tudo isso que é um problema, né? E assim, ó, esse problema hoje não são evidências faltantes para comprovar o restante da Bíblia que ainda não encontramos. Isso não somente faz parte dessa grande pseudociência pagã de hoje, mas tem muita religião, igreja que deturpa o próprio verdadeiro evangelho. Muito pastor e padre que diz que os 10 mandamentos já se passaram e hoje é graça. Mas está na Bíblia, está lá, Êxodo 20, né? A Trindade é verdade, segundo alguns, mas ainda sem base bíblica. A igreja, as religiões ensinam que o domingo é o dia santo do Senhor, mas a Bíblia diz que é o sábado, né? Então a religião, essa religião morna, a Laodiceia, que corresponde a hoje, e a própria pseudociência, são capazes muitas vezes de acabar ensinando as pessoas que o dilúvio é uma lenda, né? Ainda que a Bíblia não dá margem para isso, né? Fala que a gente veio de uma explosão ao acaso, né? Que a Terra é isso, é aquilo, tudo isso que o irmão fala. Então, assim, por que a ciência atual afirma isso, mas a Bíblia não dá margem para isso? Porque o mundo jaz no maligno, né? Então, assim, é complicado tudo isso, tá? Cabe a gente ficar aí atento, pedir orientação a Deus e sermos sinceros, né? Então, se você é um questionador genuíno e sincero, a gente precisa unir forças para que mais pessoas conheçam todas essas verdades aí, tá? E eu finalizo com essa frase, irmão Alê, tá? Do escritor francês Anatole France, em relação a todas essas questões de evolucionismo, Big Bang, enfim, que encaixa-se muito a essa descredibilidade bíblica. Se 5 bilhões de pessoas acreditam em uma coisa estúpida, essa coisa continua sendo estúpida. Então, assim, vamos procurar de forma genuína
a verdade e pedir orientação ao Criador. Essas são as minhas considerações finais. Essa frase é perfeita, né? Exatamente. Porque a pessoa achar que veio do... Tipo assim, que o ser humano veio de um animal. O ser humano não é um animal. O ser humano não evoluiu de um macaco, né? Então é muito complicado. O desejo dessa ciência moderninha, né? É que a Bíblia deixasse de existir. Porque a Bíblia é um grande problema para essa ciência moderna. Porque eles querem fazer com que as pessoas desacreditem de Deus, desacreditem da Bíblia, desacreditem da verdade. Porque só assim vão se tornar ovelhas do seu rebanho, né? Então você vê aí que ela consegue fazer isso na vida de muitas pessoas e ceifar a vida de muitas pessoas aí, tirando elas do caminho da verdade, tirando elas do caminho estreito, do caminho da salvação. Porque, eu sempre falo, existem dois tipos de inferno. Um físico, que fica abaixo do plano estendido da Terra, o Sheol, e outro aqui na superfície. Exatamente. Existe um inferno aqui na superfície. É a vida de uma pessoa sem Deus. Quando a pessoa está afastada de Deus, pode ter certeza que a vida dela é um inferno, né? Então, essa ciência moderna, como o Dr. Afonso falou, né, em um vídeo que me marcou muito, assim, ele falou que a única intenção dessa ciência moderna é ir contra a Bíblia. Olha, um cientista falando isso, hein? A única intenção da ciência moderna é ir contra a Bíblia, né? Complicado, né? Então, a gente vai fazendo o nosso trabalho aqui de formiguinha, né? Levando a verdade para uma pessoa, duas e assim por diante, né? Irmão Lia, quero agradecer aqui, né, por mais essa live, muito bacana mesmo, né? E vai chegando assim na segunda, terça-feira, o pessoal já começa a perguntar: vai ter live com o irmão Lia? Vai ter live com o irmão Lia? O pessoal gosta pra caramba aí da sua presença aqui nas lives, o pessoal já tá se acostumando, né? E muito bacana. Irmão Lee, muito obrigado pela sua presença, que o Criador abençoe aí. E cadê o seu link, irmão Lee? Então, tá aqui, ó. Deixa eu fixar aqui. Ó, galera, é só clicar... Opa, deixa eu pegar aqui. Pera aí, fica mais fácil. Aqui. Vamos lá. Aqui. Ó, galera, só se inscrever, né? Demonstre sua gratidão se inscrevendo no canal do irmão Lee. Abençoe o canal dele também com a sua inscrição. Ok? Beleza? Agora, assim que ela terminar, eu vou colocar aqui o seu canal nos recomendados aqui do meu canal, irmão Lee, pra galera achar mais fácil. Beleza? E futuramente eu vou estar lá participando de uma live lá no seu canal também. Vai ser legal. Tá certo. Então é isso, bacana. pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus e juntos somos mais fortes. Amém. Abraço, irmão Lee. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Que live abençoada, né, pessoal? Caramba, mostrando fatos históricos, comprovando a Bíblia. Cara, isso, assim, incomoda o sistema, velho. Você tá doido? Isso aí incomoda, mexe com a cabeça dos ateus, cara. Você tá doido, cara. Muito massa, né? Caramba, o irmão Lee faz umas pesquisas a fundo mesmo sobre arqueologia. Galera, deixa eu ver se o irmão Donato já abriu a live. Deixa eu ver aqui. Peraí, agora a gente vai fazer a migração. Deixa eu fazer aqui a migração. Aguardem um minuto, nem isso. Peraí. Vai aparecer um botão aí para vocês.